A gente se preparou para ter uma empresa de 400 milhões. A gente se prepara para ser além, para chegar num 1 bilhão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários, executivos do setor, fazemos uma viagem pelo tempo para que você fique sabendo mais sobre as histórias da tecnologia da informação. Contadas não por mim, mas por quem realmente faz acontecer a TI no Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Fórum, e hoje tenho o enorme prazer de receber nos estúdios do Distrito Itaqui, um pouco diferente esses estúdios, não é mesmo? Estamos aqui no meio de mais de 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica e podemos nos dar ao luxo de, num lindo dia como esse, fazermos esta gravação num estúdio completamente diferente, totalmente fora da curva, como diria o engenheiro aqui. E tenho aqui um engenheiro de telecomunicações, formado na Inatel, como bom mineiro, e também Grace Mello e Rodrigo Xavier, o que a gente carinhosamente chama de casal V8 Tech. Grace e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao Histórias da TI. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui nesse lugar, nesse espaço maravilhoso. Me sinto super pertencida nesse dia lindo e iluminado que está hoje. E por falar em pertencimento, esse local, gente, pertence realmente ao casal V8 Tech. Parceiros de longa data, que cada vez mais a gente está realmente juntos aqui no Distrito Itaqui, nessa comunidade que só cresce. Grace Mello, Rodrigo Xavier, que tal a gente começar por onde eu encontrei vocês? Perfeito. Vamos nessa? Ótimo, bora. Que é uma conversa informal, depois a gente fala da V8, falamos de... Isso aqui que eu falo vai desde... Como são histórias, né? A minha história começou no cartão perfurado, nos mainframes da IBM. Melhor não falar sobre isso. Cartão perfurado, realmente, de 80 colunas, para quem é do ramo, com furinho redondo. É mais novo. Furinho quadrado era antigamente. Essa dica ninguém, né? Só quem tem realmente muito cabelo branco ou não mais os tem que vai lembrar do cartão perfurado de 80 colunas e se o furinho era redondo ou quadrado. Como eu nem sei o que você está falando, não, eu vou deixar verdade. isso daí para lá. Acho que nem leram a respeito. Mas vocês vão falar muito aqui da V8, da inteligência artificial, que a gente vem desde o passado dos cartões perfurados até a inteligência artificial. Mas antes eu os conheci aqui no próprio Distrito Itaqui, num evento que vocês estavam com a gente, e o Rodrigo estava super entusiasmado, falando muito de alpinismo, né? Alpinismo. E eu falei, bom, o mais próximo que eu cheguei de uma montanha foi no Aconcagua, né? Lá em Mendoza, né? E eu na junto. Argentina. E a Grace estava junto. Só que a conversa, senhoras e senhores, foi uma com o Rodrigo e outra com a Grace. Porque a Grace joga muito mais no meu time do que no dele, nesse tipo de preferências, digamos assim. Ele estava lá no Aconcagua, subindo a 6.600 metros, me corrija depois. 6.900. 6.900. Né? Numa montanha, era o verão, obviamente, né? Para subir nessa altitude aqui na Cordilheira dos Andes, e a Grace e eu estávamos conversando de coisa mais interessante. Rodrigo, não me leve a mal, mas a gente estava em Mendoza falando sobre... Vinhos. Exatamente. O que você faz em Mendoza além... De subir montanha. De subir montanhas. Você né? sobe outras alturas tomando vinho. Café da manhã, almoço e jantar. Para quem já foi em Mendoza sabe que é vinho no café da manhã, vinho no almoço e vinho no jantar. Vários vinhos. E assim eu os conheci. E foi uma empatia muito grande que comecei a acompanhar, inclusive, essas aventuras do Rodrigo Xavier. Podemos começar por aí, para você falar que recentemente, porque põe a aventura nisso, vocês não acreditam,
Quem entrar no próprio LinkedIn de Rodrigo Xavier vai ver alguma coisa lá, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais com você como é que há poucos meses atrás, em abril, que eu lembro que vocês estavam inclusive no IT Fórum, você estava no IT Fórum conosco, Trancoso, na verdade, Trancoso. IT Fórum Trancoso, numa temperatura bastante agradável, e Rodrigo estava não na Concagua, num lugar que é o maior do mundo, você já deve imaginar, entre o Tibete e o Nepal, no Monte Everest. Como é que foi isso, Rodrigo? Foi uma experiência indescritível, né? É muito complexo de dizer tudo que eu vivi lá, mas é onde talvez eu tenha realmente me conhecido, tenha chegado nos meus limites espirituais, físicos, emocional, porque ali você se coloca à prova todo o tempo, então é uma experiência entre vida e morte, né? Então você corre muito risco, mas você também descobre o quão forte você é, em todos os sentidos. Então, para mim foi uma experiência muito intensa e que me fez perceber o quão importante e o quanto a gente tem que valorizar cada momento, como esse que a gente está aqui hoje, num lugar como esse, com a natureza dessa, um céu azul, podendo estar aqui respirando esse ar puro e conversando com você ao lado da minha esposa. Então, assim, é uma coisa incrível poder estar aqui com vocês, né? E você tá lá no Everest, num ambiente tão extremo como aquele, faz esses momentos aqui terem um valor que é indescritível. E extremo mesmo, né? Sim. Até onde eu me informei a respeito, quase 9.000 metros de altura, 6.000... Oi, não. Não, lá são 8.600... 8.848. 8.848. Eu tinha um monte de 8 e 4, lembro disso. Quer dizer, quase 9.000 metros de altura, com temperaturas... Sim, muito negativas, Muito extremas, negativas. chega a menos 40 graus, ventos de 200 km por 200 hora. km por hora é um furacão, né? O brasileiro nunca viu nada parecido. Nos Estados Unidos seria um furacão de categoria 3 ou mais, né? E acima dos 8.000 metros, a zona da morte, né? Então, por que zona da morte, Rodrigo? porque a partir dos 8.000 metros, o seu corpo ele já não consegue mais ter oxigênio para se manter vivo. Meu Deus. Então você começa a entrar num processo de morte lenta e você precisa ficar o mínimo possível nessa altitude. Porque não percebe que está acontecendo isso, o corpo não dá ele sinais. Não consegue produzir energia suficiente para se manter vivo, então ele começa a desligar funções não vitais, então ele desliga o intestino... Para poder guardar energia para bater o coração, por exemplo. Exatamente, para o coração, cérebro, para os órgãos vitais. E ao mesmo tempo você precisa ter energia para se manter em movimento, né? Porque você está escalando uma montanha e isso consome 9.000 calorias num dia. Nossa. Então, assim, é algo muito extremo mesmo para o corpo, muito invasivo. E ali, né, nessa zona da morte em específico, que é acima de 8.000 metros, na minha expedição eu acabei ficando 2 dias, que o normal é ficar só 1. Né? Então foi algo muito mais extremo. Foi isso provavelmente que te ocasionou um problema que você teve que interromper a escalada por um determinado tempo? Não, eu fui para o Everest com um propósito de usar tecnologia em benefício da escalada na montanha. Por quê? Eu fiz a aclimatação, que é o processo de adaptar o corpo à altitude, na minha casa, aqui em São Paulo. Então eu reduzi... Mas como? Na tua casa aqui em São Paulo, você ligou o ar-condicionado no baixo lá? Não, que você eu fez? participei disso, viu, Miguel? Você também? Participei disso, ele vai Me contar. contem isso. Eu trouxe para o Brasil um equipamento para simular altitude, então eu envolvi a minha cama, a nossa cama, dentro de uma barraca hipóxica e eu reduzi a quantidade de oxigênio todas as noites durante 6 semanas antes da expedição. E na véspera da expedição... Para simular o que você iria encontrar lá. na montanha. Então, na véspera da expedição, a gente já estava dormindo a 6.000 metros de altitude aqui em São Paulo. Eu também subi a montanha? Sem dúvida. Pelo menos, e não é nem virtualmente, né? Subiu a montanha mesmo sentindo que alguém que está lá em cima todos sentia. os efeitos colaterais, de eu dormir bati mal. o recorde também, na minha casa. Olha só, mas o frio não, né? Você não abaixou a temperatura. Não. Só o oxigênio, mas você dorme mal, acorda com dor de cabeça no dia seguinte, tem todos os efeitos que é o mais da crítico, falta. É o oxigênio, não é a temperatura no fim do dia. Não, é o oxigênio. E
E aí, com esse processo, com essa tecnologia, eu consegui reduzir pela metade do tempo a expedição e pude ficar 30 dias a mais em casa com a minha família, que era o objetivo. Ao invés de ter 60 dias na montanha, eu fiquei só 30 que era o padrão, 2 meses lá, você conseguiu fazer em 30 dias. em 30 dias. E aí, com esse processo, eu cheguei no Nepal e já fui direto para o campo base do Everest, a 5.500 metros. Então, ou seja, em 48 horas eu saí de São Paulo e já estava a 5.500 metros no campo base. No dia seguinte, eu já fui para o campo 1, que era 6.000 metros. E aí, nessa transição do campo base para o campo 1, é o trecho mais perigoso do Everest, que é onde a gente atravessa a cascata de gelo, que é quando a gente vê aquelas cenas de você passar naquelas escadinhas sobre abismo. E ele é muito perigoso, é um trecho muito técnico e muito cansativo, que normalmente se faz em 8 horas, e eu acabei gastando 12 horas para fazer, e eu fiquei muito cansado. E aí, quando eu cheguei no campo 1, eu vi que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, Mas e acabei tendo um edema pulmonar. E Meu tive que Deus. sair Fui resgatado de helicóptero. E aí foi o primeiro caso também de alguém que foi resgatado no Everest com edema e que retornou para tentar fazer o ataque ao cume e chegou lá em cima e ainda ficou 2 noites na zona da morte depois disso. eu E lembro eu de com você no White Forum, E a gente você lembra? trabalhando, eu lembro de conversar com ela, falou, não, o Rodrigo agora está oxigenando a 50%, alguma coisa assim. Exatamente, Se eu exatamente. contar isso para minha filha, que está no 6º ano de medicina, ela vai falar, ele morreu, então, É mais ou menos por aí. com essa oxigenação não precisa nem estudar nada, né, para saber que... E aí agora você imagina a minha situação, eu lá em Trancoso, trabalhando num evento, falando com clientes, junto com vocês, recebo a notícia, mas fica tranquila, recebo um vídeo, ele com uma máscara, pegando um helicóptero, indo, tá numa UTI e não tenho mais notícias. E tem que ficar lá, falando com clientes, fazendo reuniões, super tranquila, né, Miguel? Isso aí, antigamente, a gente iria falar assim, alguém tem que tocar a lojinha, é isso? É mais ou menos por aí. Eu estava lá no campo base, mais ou menos assim. Ele está lá e eu estava ali no campo base. A nível do mar, ali. No nível do mar, aguardando para... Trancoso, a gente estava em cima da falésia, ali deveria estar uns 67,5 metros de altitude. Por aí. Mais ou menos, comparado com o que ele iniciou a 6.000 e tantos metros. E com uma temperatura... Totalmente equivalente. Entendi. Tipo, menos 40 para 40. O que isso ensinou para vocês? E Rodrigo Xavier, Grace Mello, pais do João Vitor e da Isabela, e de alguns cachorros que eu sei que vocês têm. Só 5. 5 cachorros, né? O que isso, essa experiência toda vivida por você, obviamente que todo mundo vive junto, né? Mesmo não estando naquela altitude no frio, o que isso trouxe de ensinamento para vocês? Não só para você, obviamente, que estava lá, mas para a família também, Grace, por favor. Acho que é um ensinamento para a família, para a empresa. Assim, é muito difícil como esposa, eu até brinco com ele que não estava no contrato, que, né, aquelas letras miúdas, cuidado quando vocês forem casar, gente, para quem não é casado, leiam o contrato nas letras miúdas, porque eu não li, né, eu não vi ali, ó, vou escalar o Everest, vou fazer 28 escaladas, e não estava lá, não li. Verdade, foi a 28ª escalada que você fez em montanhas de todos os tipos. Já são 10 anos escalando montanha. Em 10 anos. A primeira escalada dele, a Isabela tinha 3 meses. Nossa! Pois é, isso que eu tô falando. Então a experiência tem que ser muito parceiro, e por isso que você começou, né? O casal V8, literalmente tem muita parceria escrita aí. Então, eu acho que o que traz de experiência pra gente, né? Eu acho que traz cada vez mais cumplicidade e resiliência. Acho que mostra realmente a coisa da resiliência. Vale para a empresa também, né? Porque vale. A empresa que não tem a resiliência hoje em dia... Para a empresa e para a família, né? Acho que do ponto de vista de família mostra a parceria, a união, porque era um sonho dele, era um desejo dele, e a todo momento eu estava junto com ele. Então eu estava lá na câmera hipóxica com ele. Que legal. Em nenhum momento eu falei, não, vou deitar separado, não. Ao contrário, vamos lá, vamos juntos. Se é para subir, vamos subir junto. Isso vale para a empresa. Se a gente tem um sonho grande, se é para subir, nós vamos subir junto. E isso acho que é um exemplo para os nossos filhos. Né? Agora, falar em filho e falar em sonho, parece que esse sonho do alpinismo
você foi com o João Vitor numa escalada, não foi? Sim, sim. E Teve a picadinha, o mosquitinho ali. para ver se ele... Entendi. Como é que é isso, pai e filho escalando uma montanha, João? Pois é, engraçado. Já foram duas. A gente foi no Kilimanjaro e no Aconcagua. Ele foi o brasileiro mais jovem a escalar essas duas montanhas. Que ele está com 15. Está com 16 anos 16 agora. anos. 16 anos. Escalou o Kili com 15 e o Aconcagua também com 15. E agora ele quer ir para o Everest no ano que vem. Tá se preparando. Mas assim, Pessoal, vocês ouviram o que eu ouvi? Não. Sou muito amigo deles, gosto todo, a gente conhece a família, eles estão com a gente nessa comunidade, aqui no distrito, aqui onde nós estamos aqui, no futuro, vai ter uma casa com os arquitetos aqui vão definir, obviamente, vocês vão mudar o projeto do arquiteto algumas milhares de vezes, como faz parte do esquema, com esse visual todo que vocês estão vendo aqui, no meio de uma Mata Atlântica preservada. Maravilhoso. E você vai levar o João Vitor para escalar o Everest? Só uma correção, ele não vai levar. O João Vitor vai por conta própria. Porque em nenhum momento, e aí eu acho que é a questão do aprendizado, nem eu consigo persuadi-lo de uma maneira contrária, do tipo, não vai, e nem ele, nem eu conseguimos persuadir o João Vitor, do tipo, João, não. E acho que essa é a nossa fortaleza, o que nos faz ser o que somos como empresa, o que somos como família, como pessoas. É seu sonho, persiga. Sim. E essa é a experiência, a tua pergunta, assim, qual é a mais experiência? Persiga os seus sonhos. E assim, é vontade do João, ele foi picado, ele gostou, ele quer. A única coisa que a gente diz é, se prepare. Ouça os sinais do seu corpo. É esse o ponto que eu iria chegar. Porque a tecnologia que vocês têm na V8 e todos os seus clientes, que vocês trabalham isso realmente muito bem, está sendo fundamental para você também levá-la para o esporte, que é de preferência da família, pelo visto, né? Você não falou ainda que você vai escalar junto com a Isabela, ou ela sozinha, ou você sozinha, mas você vai continuar no back-office, como a gente diria em tecnologia? Tanto eu vou continuar no back-office, que na verdade eu vou até o campo base, sim. Tá bom. Mas tem várias lições, né, dessa questão da escalada que valem para a empresa também, que a Grace começou a falar, que, por exemplo, tem essa questão da formação da equipe, do time. Então, quem te cerca naquele projeto faz toda a diferença para o sucesso ou para o fracasso, né, da expedição. E a preparação, né? Então, a questão do João Vitor, existe algo que mudou na cabeça dele na primeira montanha, que é essa questão da resiliência. Ele chegou na montanha e ele começou a enfrentar a dificuldade real. E por vários momentos ele se questionou. Saúde, é isso? Uma dificuldade? A dificuldade física. Física também. Mental, emocional. Ele estava no meio de uma montanha. 16 anos está longe de ser um homem, né? Isso. Por mais forte que ele seja. E dispersão. A gente conversou muito sobre isso, porque a idade que ele está, tudo é muito rápido, muito fast. Então, aquela coisa das redes sociais, e ele mesmo comentou sobre isso. Então, ali não, ali tudo é muito slow, é tudo muito devagar. Então, o passo é muito devagar, e ele precisa trabalhar então para ele precisava conquistar. trabalhar a mente. Não é imediato, né? O resultado não é ele passar uma tela, ele muda. Ele precisava ficar 7, 8 dias na montanha, escalando, sem tomar banho, dormindo no chão, sentindo frio, num esforço físico extremo. E aí, vários momentos... Sem o TikTok na mão. É isso. E em vários momentos ele se questionou se ele era capaz de fazer aquilo. Né? Que por falar em TikTok, né, em fazer esses negócios de imediatismo, vídeos rápidos, quando eu conversei e começamos o Histórias da TI, a gente... Muitas vezes eu fui questionado, mas que tamanho que vai ser essa conversa? Quantos minutos, entendeu? Porque, olha, vídeo de mais de 1 minuto e meio no LinkedIn ninguém vê, assista até o final, etc. Aqui é slow food, slow mountain climbing e todos os outros termos que você ouviu falar. A conversa é para aprofundar o conhecimento, é para você realmente se inteirar daquilo. É uma empresa que simplesmente conhece o cliente superficialmente e ela vai querer vender o produto de prateleira, ela não vai estar realmente trazendo a melhor solução para o cliente. Excelente.
Para a gente falar um pouco de tecnologia, né, Igual que se eu você me permite, Miguel. comecei lá atrás. Não tem como ser fast num espaço desse. Olha essa coisa maravilhosa verdade, aqui. verdade. Então tem que descer. E vale essa analogia também de conhecer o cliente profundamente para você poder trazer o que realmente vai fazer a diferença para esse cliente e não simplesmente um produto de prateleira. É assim que a V8 atua? É exatamente assim. Sim, são 10 anos já, Miguel. São 10 10 anos no anos mercado. de mercado, a gente completa 11 anos, né? Então é uma história de vida. A gente fala até que é o nosso terceiro filho, talvez, né? Exato. Ou Então, às vezes o filho mais velho, não mais velho não, porque a idade ali idade, da Isabela, talvez, né? Mas sim, é assim que a V8 atua e não tem como ser diferente, né? E eu acho que a gente começou já com essa mentalidade, né? E eu acho que fomos felizes em ter essa visão de colocar o cliente no centro, de trabalhar com profundidade, de olhar para o mercado e usar a tecnologia como meio, né? Para poder entregar ofertas e valor agregado para o nosso cliente. Porque quando a gente olha essa visão de 10 anos atrás, ela é muito atual. Porque hoje o que o mercado busca é exatamente a profundidade, é a proximidade, é esse movimento slow, como você acabou de colocar, de estar próximo, de entender, de ouvir mais do que falar, né? De realmente ter entregas ali onde faça sentido. Faça Personalização. sentido, E faça sentido de personalizado, maneira personalizada. A hiperpersonalização está muito falada hoje. Né? com certeza. Toda empresa e todos Até os os nossos bancos, clientes. né, com milhões e milhões de clientes, né? O mercado de varejo que mais então, busca é a hiperpersonalização. também, Quem é o cliente? Então, qualquer hoje, né? A gente trabalha com o mercado financeiro, o mercado de telco, o mercado de retail, e todos buscam a mesma coisa. Quem é o meu cliente? Né? E não tem como você para você saber quem é o seu cliente, você tem que ter profundidade, né? Você tem que estar dentro. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês se conheceram trabalhando. Sim. Na verdade, muitos de nós, né, estamos casados com aquelas pessoas que a gente encontrou no trabalho, principalmente quem trabalha muito, né? Gente, eu vou até falar uma coisa aqui, que foi me dito por pessoas de grandes multinacionais que dão 10, 12 horas por dia, não tem tempo de Você ir a passa mais baladas, tempo. né? Então, e a brincadeira que eles fazem que a gente reproduz em cativeiro. E é verdade. Mas é uma brincadeira que faz sentido. verdade, E é aconteceu com eles também. Então eu gostaria de explorar um pouquinho essa mentalidade que vocês têm hoje na V8. Vocês, como executivos que já o foram por alguns anos, cada um no seu, executivos de tecnologia, né? Você mais técnico, imagino, quem sai da Inatel é realmente um engenheiro com grande conhecimento em telecomunicações. Me contem um pouco como é que foi a sua carreira artística antes de conhecer a Grace, e depois, Grace, como foi a sua carreira artística antes de conhecer Rodrigo Xavier? Tá bom. Sim. Como você comentou, foi uma carreira muito técnica, né? Então eu vim do mundo de engenharia já para esse mundo de tecnologia, desenvolvimento de software. Trabalhei em algumas empresas, inclusive fora do Brasil, fazendo alguns projetos na África. E com 3 anos aqui, morando em São Paulo, eu fui trabalhar numa multinacional francesa e poucos meses depois a Grace chegou para atuar na área de vendas dessa empresa. E aí ela era responsável por vendas e eu responsável pela entrega. Foi em cativeiro, então, quando Foi em eu fiz a cativeiro. brincadeira aqui? Foi. Na Foi. mesma empresa? Ele se apaixonou pelo meu jeitinho. Imagino. E aí a gente começou a trabalhar muito junto, né? Mas com Ela interesses vendia conflitantes. e você entregava. Com interesses conflitantes ali. Tinha tudo para dar errado, Tudo. certo? Tinha. Porque Isso que eu falei, ele o se apaixonou vendedor- por esse meu jeitinho delicado. Porque normalmente eu tenho 40 e tantos anos de tecnologia, comecei minha carreira artística. O meu primeiro contato com o computador foi em 73, no mainframe da IBM, quando eu ainda estudava engenharia na USP lá em São Carlos. Cartões perfurados, etc. Quem vende e quem entrega, Não se fala. normalmente não. Ou se for falar, sai no braço, entendeu? Porque como é que você vendeu esse negócio? Você sabe que eu não é agora, como é que eu entrego essa merda que você vendeu, etc, etc. Então, como é que foi isso? Foi mais ou menos assim. E disso virou um casamento. De 17 anos.
Mas Não, foi, na acredito. verdade, eu acho que foi uma admiração mútua, né? Porque a gente começou a trabalhar tanto junto e de uma maneira tão intensa que um começou a admirar o trabalho do outro, a competência, e disso virou paixão, virou amor, virou casamento, virou uma família e uma empresa Olha depois, que legal. né? Nessa ordem? Nessa ordem. Nessa ordem. Nessa ordem. Nessa ordem. Literalmente. Quem diria? E ele engenheiro. E eu sei como é que pensa o engenheiro. Lá em casa todo mundo sempre fala, cabeça de engenheiro, etc. Não é simples, porque você não é engenheira. Não, eu não sou engenheira. Na verdade, assim, eu venho de uma família que a gente tinha que brigar, inclusive, assim, financeiramente para se formar, Miguel. Então, venho de uma família muito grande. Nós somos em 10 irmãos. 10 irmãos. Mas né? Melo não é italiano, ou é italiano? Porque italiano é que fazia Não é filho. italiano, né? A minha família, ela tem descendência portuguesa, tudo. Bom, Mas a minha realmente. família, assim, eu não tive pai quando eu era pequena. Então, assim, sempre batalhou. Então, 6 mulheres, imagina 6 mulheres. E aí, acho que começa a contar um pouquinho aí da minha força aí um pouquinho. Então, eu fui criada muito pela minha irmã mais velha, né? Minha mãe trabalhando fora, meu pai saiu de casa muito cedo. E a gente, né, numa família pobre, muito humilde, então não tinha dinheiro muito para a formação. Então, assim, a gente tinha que trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Trabalha antes Então, de estudar, ou você trabalha né? antes de estudar. Então, eu fui fazer uma faculdade, eu tinha 30 anos com meu próprio dinheiro, porque a fala em casa era, bom, gente, vocês Pouco tempo precisam... atrás agora, então. uns 4 anos atrás ali, um pouquinho aqui do lado, né? E aí, aos 30 anos de idade, eu falei, bom, deixa eu fazer uma faculdade, e até a história é engraçada, porque eu fui fazer faculdade, fui fazer ainda em Morumbi, marketing e planejamento. Você é aqui de São Paulo mesmo? São Paulo Foi capital. encontrar o Mineiro. Mineiro de Barbacena, que é perto de onde? Perto de Juiz de Fora, Belo Horizonte. Não. Todo mineiro, quando a gente Mas eu fala conheci cidade, São Paulo, tem que ser tá? perto da onde, mas ele Exato. já tinha vindo para São Paulo. Tem que ser perto da onde, assim, onde que fica aquilo ali? Ah, ali do Logo lado. ali. Aí você anda Tirinho. 500 Sei, quilômetros. sei. Exato, exatamente. Continua sendo igual, né? Mas conheci ele em São Paulo, Uhum. né? Mas vou muito para Barbacena. E aí, enfim, fui fazer uma faculdade aos 30 anos, não completei. Então, eu não completei o meu marketing e planejamento, mas fiz muitos cursos. Então, mas curso na área de negócio. Eu fiz curso executivo na Startse, fiz um curso ali de formação de liderança, uma parceria com a Startse, inclusive uma universidade de Portugal, uma outra em Israel. Então, tenho muitos cursos executivos, né? E tem a história, o tenho- aprendizado da vida, e né? tenho Principalmente posso como te falar, executiva Miguel, e como empresária. como executiva, eu acho que é o melhor aprendizado. Então, acho que essa formação da vida, né, é o que cada vez mais me fortaleceu como pessoa, como profissional, e que me levou a grandes empresas. Uma delas, onde, obviamente, eu conheci o Rodrigo, né, foi essa multinacional francesa, sempre uma formação comercial, né? A minha vida e acho que a minha história, a minha base sempre foi relacionamento, né? E aí, tanto que me levou nessa empresa que o Rodrigo comentou, onde eu conheci, eu fui para lá para assumir uma carteira de telecom, né? Aí essas E perseguições, o engenheiro né? de telecomunicações te Exato, deu uma força exato, como exato. back-office, Então, ele, nossa, nessa tinha uma feita, carteira não você? gigantesca, exato. Inverteram, tá. E ele era o head de Na delivery. montanha ele está no front office, você Perfeito, no back office. perfeito. Ali era o contrário. Miguel apanhava, coitado. Nossa, apanhava, coitado. Não sei nem como que ele se apaixonou, mas esse meu jeito delicado. E aí dali foi indo minha carreira, porque... Você é tímida assim também, que nem eu, né? sou, Bem, gente, eu fico toda- travada assim, ó, na frente das sim, câmeras, falando com vocês entendi, todos. entendi. Não gosto muito de falar, não, me trava, assim, ó. Aham. E ali minha vida foi acontecendo, porque depois dessa multinacional eu fui para algumas das empresas, passei por uma outra grande companhia que foi a Oracle. Oracle. Fiquei lá uns 4 anos, grandes prêmios, né? Vendi Olha um dos só. maiores contratos ali da América Latina, fui reconhecida, 4 anos de clube. Olha só. Fui para Havaí. Opa. Conheci, né, infelizmente, o falecido Mark Hurd, que foi presidente Lembro do da Mark, Oracle, sim, ex-HP, lembro, presidente da lembro. HP. Tenho fotos com ele, mas ganhei 4 anos aí de clube. Fui para o Havaí direto, né? Então, assim, me sinto realmente, embora sem formação, como disse você, uma formação da vida, que me trouxeram para esse mercado de empreendedorismo, de empresária hoje. E sou muito feliz com a empresa que a gente tem e consigo devolver, acho que para a sociedade e para os nossos colaboradores, tudo que eu aprendi nessas passagens. E além do dinheirinho que vocês devem ter trazido nas respectivas, né,
acredito que vendas na Oracle, até onde eu sei, se você vai para o clube todo ano, etc., os bônus costumavam ser Sim, bastante... não posso reclamar. Não vamos falar em detalhes, mas a maioria das empresas de telecomunicações, de tecnologia, Tecnologia, de uma sim, forma geral, é bastante agressiva sim. nos bônus, nas vendas. Você estava mais no back-office, e aí vocês se juntam e começa uma empresa onde não tinha aquele dashboard total de uma multinacional, Do zero. não tinha... Eu brinco Não tinha um que... investidor colocando ali, falando, vamos embora, Eu vamos brinco que criar. meu único emprego, trabalhei 12 anos numa multinacional também, 6 como engenheiro na fábrica e 6 depois dentro do CPD, CPD, CPD. Centro de Processamento de Dados, para quem não se lembra, não estudou a respeito de tecnologia lá na década de 80. Você deve lembrar de OIM, né? Não, tudo, né? Bom, de qualquer forma, era uma multinacional suíça e um capítulo à parte aqui, um rápido parênteses, ninguém fazia nada sem perguntar para Basileia. Perfeito. Basileia era a sede da Sandoz lá na Suíça. Então, a piada toda é que we're waiting instructions from Basel. Vocês, quando saíram da multinacional, esperando notícias de Paris ou da Califórnia, no caso da Oracle, etc., Sim, São Francisco. não tinham que esperar mais nada, mas também passaram a faturar 20 milhões por ano, alguma coisa assim, que eu lembro desse número no início. Como é que de um número desse, que não deixa de ser 20 milhões, certo? Mas chega hoje a quanto? A gente começou do zero, né, lá em 2014, e a gente hoje chega ali na casa já de uns 400 milhões. Como é que Então, faz em para 10 nesse anos, rápido espaço de tempo, com uma pandemia no meio, sim. sair de 20 para chegar a 400? Conta para todo mundo, porque todos queremos saber como é que faz. Onde é que está a mágica disso, ou não é? Olha, Miguel, acho que não tem muito segredo não, né? Eu podia aqui te dar um monte de metodologias de mercado fantásticas, de todos os cursos executivos que eu fiz, mas eu acho que é trabalho, é muito trabalho. É claro que assim, a gente preza muito pelo nosso planejamento. Então a gente fez acho que um planejamento desde o dia que a gente se reuniu na sacada da nossa casa, na rua Bacaitaba. Hoje a gente mora no Alto da Boa Vista, mas eu lembro até hoje o dia que a gente sentou na sacada da nossa casa, com o nosso primeiro cachorro, né? Primeiro cachorrinho lá ainda. E a gente falou, gente, vamos, né? Acho que está na hora da gente montar a nossa empresa, da gente estruturar a nossa vida, o nosso propósito. Porque tanto eu como ele, a gente tinha uma coisa que era assim, vamos montar a empresa porque a gente questionava muito as estratégias dos nossos líderes, né? Então, e a gente falava, pô, vamos montar algo que a gente acredite, né? E que a gente possa passar para outras pessoas. Então, começou por aí. Aí começou exatamente o que você falou, 20 milhões, etc. O E aí, plano estratégico saiu na sacada, sacada, então. na sacada da Tomando nossa... vinho, por suposto, como Olha, diria o com argentino. certeza. Tá bom, então tá Com bom. certeza. Aí ajuda. Sempre. né? Acho que a imaginação flui Oh, melhor, né? Acho que o planejamento totalmente. estratégico fica mais amplo, né? Não estou fazendo apologia do álcool. Sem apologia, gente, sem apologia a nada, pelo amor de Deus, né? Melhor, senão a gente vai ser cancelado, Miguel, pelo amor de Deus. Mas, assim, e acho que isso foi evoluindo, né? Porque, óbvio, a gente nunca tinha tido uma empresa antes. Então, eu, vendedora, executiva de contas, né? Dirigia ali o meu mundo, né? Ele também tinha ali, né? Vai falar por ele, mas tinha as experiências dele. Mas era uma experiência, puxa, única, ali ter uma empresa e primeiro 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, aquele negócio, a gente começou a planejar, trazer pessoas. Então, quando você pergunta, qual é o segredo? 1, humildade. 2, né? E aí humildade para saber que a gente não sabe tudo. E o saber que não sabe tudo é sempre trazer pessoas melhores que a gente para ajudar a gente a realizar os sonhos. Isso é Acho importante. que esse é o segredo. E trabalhar muito, né? Eu falo que, puxa, às vezes as pessoas falam assim, poxa, que legal, hoje você não tem chefe. A gente tem mais de 120 clientes hoje na empresa. Todos são. E aí eu falo, gente, vocês se enganam, eu tenho 120 clientes e tenho quase 500 e mais 500, né, dentro da empresa, porque a gente tem quase 500 colaboradores hoje. Esses colaboradores são meus chefes. Eu vivo para eles. Sem dúvida nenhuma. Então,
além dos meus clientes e além dos meus colaboradores, puxa, são meus chefes. Eu tenho que trabalhar muito, muito. Né? Mas uma coisa que você esqueceu de falar, Rodrigo, que vocês já tinham vindo de carreiras executivas Sim. com muito êxito. E qual foi o venture capitalist que enfiou alguns milhões de dólares na empresa de vocês para vocês começarem? Você pode, A bolsa tá ali, não? você pode escolher o bolso direito ou o bolso esquerdo, né? Porque Pega a carteira. a gente fez isso, que o pessoal hoje gosta muito de falar, né? Do bootstrap, né? A gente fez sozinho. Até hoje, a empresa ela é total com capital próprio. Sim. Então, a gente tem muito orgulho disso, inclusive. A gente construiu uma das maiores empresas de tecnologia brasileira nesses últimos 10 anos, sem ter sido impulsionado por dinheiro de ninguém. Impulsionado é um termo bom, usado hoje, Bom, por aí afora. Sim. Sem queimar caixa, pelo contrário, né? E eu acho que, contribuindo um pouco para a resposta da Grace, quando a gente resolveu criar a V8, ela nasceu das nossas crenças do que a gente acreditava que uma empresa deveria ter de cultura, de verdade. Porque a gente sempre se frustrou por onde a gente passou, em algum momento, porque o que a gente acreditava confrontava com a cultura da empresa. E a gente queria criar uma empresa que tivesse a nossa cultura. E a V8 nasceu assim, sendo uma empresa que valoriza as pessoas, que cria times de alta performance, que tem um modelo de meritocracia, que é sem paredes, então as pessoas têm liberdade ali de falar o que quiser, com quem quiser. A gente realmente no escritório não tem nenhuma parede. Então, eu acho que o nosso crescimento ele é fruto dessas crenças, do que a gente acredita, e óbvio, de conhecer o cliente, de levar soluções diferenciadas. É todo um projeto, né? Fazendo analogia lá com a montanha que eu comentei, é a equipe que a gente montou, o projeto de escalada e a jornada que a gente vem fazendo para fazer isso. Inclusive, o nosso projeto estratégico de 10 anos da V8 chamava Qual é o Nosso Everest? Exato. Era que empresa Olha, a gente ia se tornar em 10 anos. Bom. Analogia perfeita, certo? Tá certo? Sim. Tá certo. E continua sendo, né? Na verdade, a gente sempre projeta para as pessoas que elas têm que ter, de novo, ela tem que ter um sonho grande, ela tem que saber onde elas querem chegar, independente de ser a montanha. Então, assim, a gente olha muito essa questão da performance. Então, puxa, se você quer ser alta performance, como é que você vai se preparar para isso, né? Então, porque a nossa empresa preza muito por isso. A gente quer trazer cada vez mais pessoas boas, cada vez mais pessoas de alta performance. Mas o que é o alta performance? O alta performance nada mais é do que você se preparar. A gente se preparou para ter uma empresa de 400 milhões. A gente se prepara para ser além, para chegar no 1 bilhão. Essa é a nossa projeção, né? Para ser uma empresa de 1 bilhão. E não foram só aquelas horinhas na varanda, no plano Não, estratégico que estava tudo ali. Não. Foi muito suor. Ainda é muito suor. Exato. Inspiração, mas muita transpiração, como a gente gosta de falar. Eu falo muito, né, que todo mundo olha, né, os vinhos que a gente toma, né, mas ninguém vê, na verdade, os tombos, né, que a gente... E faz tudo, e tá tudo bem, porque é uma escolha nossa. E aqui fica um recado para você que está aí trabalhando numa multinacional. São mais de 2 milhões de usuários únicos que a gente tem nos acessando em todas as plataformas do IT For, que está realmente em todas as plataformas, e muitos profissionais de TI, a grande esmagadora maioria de profissionais de TI, empresários também, e muitos executivos. Então, dá para você sonhar grande e dá para começar sem ter aqueles bilhões e milhões que a gente ouve falar dos venture capitalists. Adelson de Souza, meu sócio e parceiro de vida, que começamos juntos em 91. Não existia venture capital, não existia nada disso. Era também, você tinha que vender teu dinheiro para poder pagar as contas, era impossível ir para banco, que vocês também viveram. Sim. A mesma, uma história parecida, né? Se você lembrar, Miguel, 2014 foi quando a V8 surgiu. É interessante essa história que você está contando, por exemplo, da história com a Adelson, porque 2014 era um ano de crise. Muito. 14, 15 para nós foi horrível. Exatamente. Horrível. Surgimos na crise, então a gente tem orgulho disso, muito orgulho, porque e desde lá, você citou a pandemia, então nunca foi fácil.
né? Então, qual o segredo? Não tem segredo, gente, é muito trabalho. Então, surgimos na crise, enfrentamos várias crises depois disso. Estamos neste momento, né? Puxa, para quem está acompanhando tudo que está acontecendo, é um momento de ter uma crise de incertezas. Incertezas, Cara, né? mas a gente continua fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é entregar o nosso melhor, é continuar acreditando muito, muito, muito. E a gente gosta do que faz. Tecnologia é um tema apaixonante, é um tema vibrante e que muda a vida de muita gente. Agora, uma pergunta, nós também crescemos bastante, e o que eu aprendi, vocês têm filhos pequenos, Sim. tem aquela fase que começa a doer o joelho, doer isso, aquilo, você vai no médico, ele fala, não, fica tranquilo que isso são as dores do crescimento. Isso funciona para os seres humanos e funciona também para as empresas. Pelo menos para nós, crescer dói. Sim. Como é que vocês conseguiram crescer com as dores do crescimento, com eu não vou perguntar, porque eu não sei se é um agravante ou se é algo que ajudou vocês estarem juntos 24 horas por dia, em casa, no escritório, depois em casa e no escritório, haja resiliência. Antes da gente responder, isso vai passar em horário, que horário? Porque pode ser que Horário a gente nobre, diga horário coisas nobre, aqui, horário né? nobre, né? Vai que a gente... Tem censura. tem Tirem as censura. crianças da sala, é assim Tirem. que falava Tirem, antigamente. gente, tirem. Então, acho que tem os dois lados. Ajudou e atrapalhou, né? Ajudou muito, por um lado, porque a gente vive aquilo todo o tempo, né? E as dores do crescimento, elas vêm de qualquer forma, e a gente vive elas hoje ainda, tem muitas, mas também elas se tornaram a nossa vida, né? Como família, como casal, e hoje tá tudo junto e misturado. Então, de certa forma, você tem os prós e contras, mas pra gente se tornou algo positivo. A gente conseguiu direcionar todos os esforços para construir algo que valesse a pena. É um desafio, Miguel, assim, não é fácil. Para quem está ouvindo, vou dizer para vocês que não é fácil, ainda mais para alguém como eu. Eu fui criada numa casca dura, assim, sabe? Dura, né? Então, eu aprendi até a separar muito essa coisa, sabe? né? Então, para mim, dentro da empresa, o Rodrigo, ele é meu sócio. Fundamental. Né? Então, se eu tiver que dar paulada, eu dou paulada. Fundamental. Né? E aí, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, como assim? Mas ele não é marido dela? E não, né? Assim, e isso para mim é como no todo. Se eu tiver que fazer uma cobrança, né, dos meus diretos, beleza, vou cobrar, ok, óbvio, com todo respeito, né? E depois nós vamos tomar um vinho, vamos jantar junto, etc. Né? Para mim sempre foi desta forma, né? Sobre o trabalho. Então, é um aprendizado e muito mais em casa. Por quê? Que é o não levar o trabalho para casa, porque eu não levo a casa para o trabalho. Isso é fundamental. Quer dizer, as decisões mais importantes não é no almoço de domingo, então. Não, exatamente. É feito em ambiente corporativo. Exato. Então e aí acho que tem um pouco disso. Então a gente tratou em terapia também. Puxa, a gente tem que ter horários, inclusive, para tratar isso. Tem que ser no trabalho, no café da manhã. Se a gente tiver que, inclusive, tratar em casa, puxa, nós vamos tratar em casa, no café da manhã, num período, durante a semana. Então, tem os comitês devidos, que é para a gente conseguir, obviamente, ter uma vida de casal, ter uma vida de sócios, né? Então, tem os comitês devidos. De pai, de mãe, né? Ser pai e mãe, a gente troca muito com os filhos. Então, até para não gerar problemas para os nossos filhos também. Porque senão vira tudo muito junto e eles também não vão ter vida. Senão... Pai, você só fala dessa empresa, né, mãe? Pô, não tem outro assunto, não? Entendi. Mas é desafiador, mas ao mesmo tempo é gostoso, assim, porque como a gente tem uma parceria muito legal, e não é balela, gente, isso que eu estou falando, assim, pode parecer que é balela, mas não é. É uma parceria muito gostosa, são 17 anos e quase 11 anos de empresa. É uma parceria muito boa. Dá muita briga, né? A vida como ela é, gente, a vida como ela é, mas a parceria é muito forte. E acho que esse é um ponto principal. Se tem um objetivo comum, se tem uma parceria muito forte, e você gosta do que você faz, e os nossos objetivos são muito iguais, fica mais fácil. Concordo plenamente com vocês, até um depoimento meu aqui, Adelson de Souza, meu querido irmão, sócio, parceiro de vida, estamos juntos há 35 anos. Que legal. Entendeu? Começando agora desde 91, quando a gente começou. E, obviamente, que toda a montanha-russa do mercado, a montanha-russa
da economia, macroeconomia, micro, passamos por todas elas, né? A Delcio sempre fala, inclusive, de vender um carro na boca para pagar a folha de pagamento do mês, porque, entendeu? É algo que você tem que... Então, brigamos? Com certeza Sim. brigamos muito, mas tem que ambos cederem e fazer. E tem outro casal parecido com vocês, que vocês conhecem, obviamente, que são nossos parceiros aqui, porque eu vou falar, vamos conversar logo sobre pessoas, sobre Perfeito. treinamento, sobre capacitação, principalmente de profissionais de TI. Você que está aí, está preparado realmente para o mercado, tem as certificações, conhece. Programadores, a escassez de programadores que existe no nosso mercado é muito grande. E casal V8 e tem o casal Goulart. Ah, adoro. Alessandro Goulart e Vera Goulart, da SPTech, que é a nossa parceira, E nossa, muito forte, de vocês também, obviamente, e o trabalho que eles fazem para capacitar sim. jovens, né, para poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ganhar uma bolsa de estudo, o projeto dele vale a pena você que está assistindo entrar. SPTech, São Paulo Tech School, começaram como a Bandtech, para quem lembra do passado, e esse casal também fez a mesma coisa, saíram e fundaram a empresa que é um sucesso absoluto hoje. Tem as brigas? A mesma coisa que você falou, tem. Agora o Alessandro fala uma coisa interessante para mim, ele e a Vera falam que, no caso de vocês é igual ao caso do Alessandro e da Vera, é diferente do meu caso com a Delcio. A única vantagem que tem em você ser marido e mulher e brigar como sócios é depois que terminada a briga, termina em beijos e abraços. Sim. Coisa que eu não faço com o meu sócio, certo? Obviamente. Então, Muito bom. é por aí? Termina em beijos e abraços? Olha, eu vou falar do meu lado. Termina em beijos e abraços em alguns momentos e em muita pancadaria em outros, porque não é sempre que dá para concordar, né? Então tem hora que eu vou te falar uma coisa, que eu volto para casa e falo, caraca, essa reunião de conselho, porque nós participamos do conselho, ficou entalado aqui. Aí ele chega perto de mim, Miguel, E fala, Roberto Medeiros, meu grande amigo, continua no conselho de nosso vocês. presidente, nosso chairman, Sensacional, fantástico. Roberto. E ele às vezes é mediador, inclusive. Opa. Ele fala isso, ele fala assim, gente, pensa que vocês vão para casa, vocês vão tomar uma boa taça de vinho, vão se abraçar e se beijar. Eu olho e falo assim, isso é o que você acha? Vou pôr ele para dormir no sofá da sala, pronto. Vou colocar ele dentro da barraca. Para já ir treinando para a próxima escalada. Eu vou te dar uma resposta de engenheiro. No limite, tendendo ao infinito, sempre vai terminar em beijos e abraços. As paralelas se encontram no infinito, tá certo, tá certo. Perfeito. Mas, gente, voltando um pouco para a tecnologia, vamos lá. Essa tal de inteligência artificial, que eu sempre brinco, do cartão perfurado à inteligência artificial, né? Que Tá a gente quase ali. tem as histórias aqui, né? Mas cá entre nós, não faz muito tempo, eu vivi os dois, né? Ainda estou aqui, certo? Então, quer dizer, eu me considero um privilegiado, porque eu comecei a trabalhar extremamente analógico para o mundo que a gente tem hoje, entendeu? E se eu não tiver aqui um Copilot, um ChatGPT, Gemini, etc, estou dependente disso. Os seus clientes também estão? Como é que vocês estão trabalhando a IA generativa em português? A inteligência artificial agora ela é irreversível, né, para qualquer um. Eu acho que quem não está nessa onda vai ficar para trás, né? Está ficando para trás. A gente tem várias iniciativas, né? A gente, inclusive, junto com o Itaqui, a gente tem o Innovation Labs, temos o Accelerate, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de código baseada em inteligência artificial, o GenAI Hub, que é a nossa plataforma de LLMs. Então, a gente criou várias áreas dentro da empresa para impulsionar o uso da inteligência artificial. E até falando um pouco para os profissionais que estão entrando no mercado, né? Hoje em dia não tem como você entrar nesse universo de tecnologia sem, de alguma forma, atuar junto com a inteligência artificial. Então, hoje essa é uma competência que ela é básica para qualquer profissional e eu acho que quem está no mercado, se ainda não percebeu isso, precisa perceber muito rápido, porque essa onda ela está vindo e ou você surfa ou você vai ser engolido por ela. E é curioso, né? A gente tem vários projetos já em andamento, né? Então, hoje a gente tem casos de uso
já projetos em produção, MVPs, né, provas de conceito rodando dos nossos clientes e grandes empresas, tá? Não só na estrutura de tecnologia, mas em áreas de negócio, atendimento, que principalmente acho que é a área que mais está surfando essa onda, né, e casos reais realmente que provam, mas acho que é um caminho sem volta, tá, Miguel, assim, e não é mais sobre usar ou não usar, não é mais sobre serei ou não serei substituído. A gente fez até recentemente um evento aqui no Itaqui, foi maravilhoso, foi agora no mês de junho, com clientes inclusive. E a gente falou muito sobre isso, porque não é uma questão de ser substituído, é uma questão de estar junto, é o homem mais máquina, né? Então, e a gente percebe que é muito sobre isso, é trabalhar as competências humanas para melhorar a máquina, né? Então, é isso que a gente, na verdade, tem investido muito na V8. A gente investe, obviamente, nas questões técnicas, como treinar em modelos, né, nos mais, como você citou, ChatGPT, Gemini, notebook LLM do Google, enfim, hoje tem tecnologia diversos, né? E é muito rápido. Todo dia tem coisa nova. Mas e o ser humano? Né? O que a gente está investindo hoje são nas pessoas. Então, o maior investimento que nós estamos fazendo na V8 hoje, quando a gente está falando de AI, é na capacitação das pessoas para que elas estejam preparadas para essa transformação. Porque que vem de qualquer forma, vem, é fato. Já veio, já está aí, já está aí. E o que a gente percebe é que tanto os nossos clientes como nós mesmos na V8, a gente precisa estar preparado para essa transformação. Porque o que está acontecendo com as empresas hoje, o mercado ele está assustado. Então ele não sabe o que é e ele, como tudo que é novo, né? Como foi na era da transformação digital, que teve muito projeto que não terminou, que teve insucesso, porque é novo. Tudo que é novo assusta. E para que não se assuste, e para que, como não tem um caminho sem volta, a gente está preparando os nossos clientes, então a gente criou uma área que a gente chama de AI Studio. O que é o AI Studio? É co-criar e capacitar os nossos clientes. Com as ferramentas e com os clientes. Com as ferramentas e com os clientes. Então, a gente leva exatamente o que é o novo. Como é que você capacita o seu time? Como é que você quebra essa barreira da frustração e do medo? Para que você entenda que não é um caminho sem volta. Então, no final do dia, a gente está quebrando a barreira da cultura. A gente entende que AI, assim como outras tecnologias, é cultural. Não é tecnologia, é cultural. Então, hoje o que a gente está fazendo é preparar os nossos clientes para essa transformação cultural. E por falar em clientes, é com você de novo, Grace, de todos os portos. Até onde eu sei, vocês têm clientes pequenas, médias, Sim. grandes, em corporações, inclusive. Sim. E esse nosso programador, Sim. o dev, que está lá dentro do cliente, que ele conhece muito Código. de um código, de uma ferramenta qualquer, né? de uma linguagem de programação qualquer. Ele precisa ficar com medo? Essa pergunta eu tenho que fazer, gente. Eu sei que está tudo mundo há muito tempo. Não, excelente. A IA vai substituir esse cara? Vai trabalhar com ele? Como é que vocês veem isso? Não, é um pouco do que eu estava comentando agora. Algumas profissões, sim, elas tendem a ter a máquina ou ter a inteligência artificial, sim, como substituta. Por quê? Porque ela é repetitiva, tá? Tudo que é um processo repetitivo, como já aconteceu na hiperautomação, ela tende a assumir, tá? Tudo que é papel, veio a digitalização, né? Mas quando a gente fala do dev em específico, o dev, ele não precisa ficar com medo da automação e dos agentes de IA. A gente hoje, o Accelerate, que o Rodrigo comentou, o Accelerate, ele nada mais é do que um framework, uma plataforma com vários agentes, e um deles, literalmente, é gerador de código. É um agente de IA que gera o código com mais produtividade e de uma maneira mais rápida, ou seja, time to market. Eu consigo ter squads gerando códigos mais rápidos. Então, eu tenho menos pessoas e tenho agentes. Ok, puxa, então eu estou contratando menos devs? Não, eu tenho hoje mais de 120 vagas abertas para desenvolvedores. Só que qual que é a diferença hoje? O dev ele se torna mais eficiente
muito mais eficiente. E Eu eficaz, consigo você diria também, porque eficiente e eficaz. as escolhas, Exatamente. fazer as coisas certas, Exatamente. fazer certo as coisas, a inteligência artificial provavelmente vai Exatamente. ocupar isso, Exato. principalmente se for repetitivo. Mas Porque, óbvio, a máquina ela é muito mais eficácia é rápida. fundamental. Exato, a máquina ela é muito mais rápida do que nós. Obviamente. Do que um dev. Então, assim, é absurdo eu achar que a máquina não vai ser mais eficiente ou mais eficaz do que eu. Será? Então, Já qual é. que é o meu diferencial? Quer seja eu um dev, quer seja eu uma executiva, uma empresária, é saber tirar o melhor proveito daquilo para a minha profissão. Então, para mim, ninguém tem que ter medo. Tem que surfar essa onda e tirar o melhor proveito de uma maneira analítica. Eu gosto de dizer, e me perdoem a expressão, cheat in, cheat out. Então, tudo que você coloca que é ruim, vai sair ruim. É então, verdade. assim, usar a mentalidade, saber pensar. Então, quem sabe pensar, vai surfar muito bem essa onda. E ela vai habilitar a economia como um todo, né? É igual a internet, a gente teve um crescimento econômico baseado em tecnologia, a IA vai fazer a mesma coisa. Hoje a gente já tem um déficit de profissionais. À medida que a gente cria novas soluções e o mercado cresce, esse déficit ele tende a aumentar. Então acho que o profissional ele não precisa ficar preocupado, ele precisa só se preparar para atuar nesse novo universo, que é junto com a tecnologia que cada vez está se aprimorando mais, né? Então, ou seja, a gente precisa acompanhar essa onda e não ficar para trás. Eu acho que esse é o segredo, como qualquer coisa. E é com esse espírito que vocês estão internacionalizando, inclusive, que eu gostaria de saber um pouquinho mais disso. Como é que é a internacionalização numa empresa genuinamente brasileira, criada não na garagem em Palo Alto ou em qualquer outro lugar do mundo, mas na sacada do nosso na casa. sacada da Bacaitava, é isso que aí, você falou é também? isso aí. Olha, por que não? Ou você que está aí na sua sacada, ou no quintal, em algum lugar, não necessariamente com um colega de trabalho, com alguém que tenha ideias e queiram colocá-las em prática. Dá para colocar em prática, funciona no Brasil, e o bonito, na minha opinião, na tecnologia é que expande para qualquer canto do mundo, Sim, é fato? Sim. Não, e vou falar da internacionalização, mas você me trouxe um insight aqui que eu acho que é legal, de mensagem, né? Que é essa questão de ter ideias, né? Ideias todo mundo tem, acho que o diferencial é colocar em prática, Miguel. Então, assim, não adianta você ter uma ideia de 1 bilhão se você não executar. Então, acho que meu maior, né, meu ponto aqui, meu conselho é, cara, execute. Você tem uma ideia, você tem gana, você tem executa, né? E acho que foi isso que a gente fez na nossa sacada ali e tornou uma empresa que a gente tem. E quando a gente fala de internacionalização, né? Primeiro que eu tenho um super orgulho de ser de uma empresa, né? Eu falo que é uma multinacional brasileira, é daqui para o mundo. Sem dúvida. Né? E hoje, como é que funciona a nossa internacionalização? A gente hoje é levado pelos nossos clientes e pelos nossos parceiros para fazer projetos fora do Brasil. Isso é muito legal, porque a nossa sede ainda continua sendo originalmente no Brasil. Eu não tenho, embora a gente tenha, né, alguns CNPJs, tem algumas estruturas, abriu para atender alguns clientes fora, mas a nossa sede é aqui, mas a gente tem projetos no Chile, na Argentina, em alguns outros lugares, mas atendendo daqui. Hoje eu tenho um grande... não é projeto só para codificação, né? Vocês não fazem body shop, até onde eu sei, né? Não, nós temos projetos de operações 24/7, de cloud managed service, e eu tenho projetos de modernização de aplicações, de transformação digital, são squads gigantescos, projetos de 2, 3 anos, por exemplo, onde a gente tem inclusive isso na Argentina ou até no Chile. A gente está com um projeto fora agora, tem uma seguradora que a gente está atendendo, que a gente tem um projeto gigantesco, um roadmap de 2 anos, e a gente está cuidando de toda a estrutura e toda a plataforma deles, que é o novo canal de observabilidade, né, os canais digitais deles, inclusive dessa nova seguradora. Então eles estão criando, isso é a América Latina e deve expandir inclusive aí para a Ásia também, tá? Isso da onde? Do Brasil. Mas vocês provavelmente terão pessoas locadas, né, junto ao cliente, etc. Sim. Tá. Então, esse nosso projeto de internacionalização, ele começa e nasce dessa forma. Óbvio, né, que a gente tem outros sonhos, né, a gente tem outros cenários, outros desenhos sendo discutidos, que nesse momento tem aí alguns NDAs, né, mas a gente tem vários projetos já estruturados. Aonde estão sendo discutidos esses novos sonhos? Na varanda?
Hoje não é. Vocês eliminaram a varanda para não correr o risco não, de... hoje a gente mora numa casa. Ah, né? então tem muito espaço para discutir. Sim, tem bastante espaço, mas a gente espera em breve discutir aqui, nesse exato. espaço. De como é que vai chegar nesse 1 bilhão, né? Se estamos já perto de meio... Já perto de meio. Entendeu? Em breve deve nos convencer. Queremos um convite para discutir com você aqui nessa vista maravilhosa. Será um enorme prazer e com certeza ainda estarei por aqui, porque com a velocidade que vocês vieram de 20 para 400, dobrar esse número, ainda teremos histórias da TI para contar para muita gente. Muita gente. Mas, meus amigos, deixa eu perguntar algumas coisinhas que eu gostaria que vocês falassem diretamente com toda essa nossa comunidade, digamos assim, né? Aqueles conselhos, eu tenho uma certa restrição, e gosto muito do que Scott Galloway, acho que todos conhecem aqui, tem o mesmo corte de cabelo que o meu, diz sobre follow your passion, que todo mundo fala, né? Ele fala que quem faz follow your passion é algum bilionário que hoje se dá o luxo disso. Só que o dinheiro dele mesmo não começou na paixão dele, né? E ele prefere muito, o que eu falo inclusive em casa, minhas filhas, uma já quase médica e outra ainda com 16 anos, na idade do João Vitor. Sim. Follow your talent, quer dizer, o talento é importante para você se diferenciar, né? Que vocês se diferenciaram nas suas carreiras executivas, tiveram a sorte absurda de se conhecerem numa dessas empresas, né? E as competências que são complementares, até onde eu entendo, e no meu caso também, eu e meu sócio somos totalmente complementares. Primeiro, é fundamental para ser longevo e segundo, para poder criar algo que dá um diferencial. Por onde que tem que ir esse jovem que está querendo empreender hoje em dia? Eu acho que é bem nesse caminho, né? É identificar no que ele realmente é bom, que ele tem talento. Eu falo sempre pro João isso. Onde você acha que você vai ser melhor? Você tem capacidade para competir e se destacar. Porque isso se torna um ciclo virtuoso ao longo do tempo. Então, à medida que você vai conquistando, você vai se sentindo bem, que é a questão da montanha, que ele sentiu essa percepção quando ele foi escalar, ele achou que ele não era capaz, de repente ele percebeu, eu posso. Quando ele teve o sentimento de eu posso, aquilo virou na cabeça dele quase que um pensamento de nada vai me parar daqui em diante. E eu vou até o meu limite. E ele foi indo, foi indo. Quando você realmente sabe que você é bom em algo e você gosta de fazer aquilo, você tem uma primeira vitória e ela te impulsiona para o próximo passo. E cada passo vai te impulsionando para o seguinte. E aí você vai criando um caminho de sucesso ao longo do tempo. Óbvio que você vai ter frustrações. Eu sempre falo uma coisa que é, para você ter um sonho grande, você precisa ser resiliente. Muito. O sonho grande, ele é o final da jornada, mas para você atingir aquele final, ele é construído de vários pequenos passos, né? E cada passo te impulsiona para o próximo. E para você conseguir fazer isso, você realmente precisa encontrar algo que você seja bom. Não adianta você ficar insistindo em algo que você não tem o talento, mas você gosta de fazer, porque você vai se frustrar mais do que ser bem-sucedido. Né? E querendo ou não, a vitória ou o sucesso, ele te motiva a seguir. Né? E você acaba criando esse ciclo virtuoso da jornada. Né? E eu acho que isso faz toda a diferença para uma carreira de sucesso, para uma vida de sucesso. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Seguindo o seu talento, porque aí você vai conseguir se diferenciar. É por aí que vocês gostariam de deixar como legado para João Vitor e para Isabela? Ai, Miguel, eu acho que sim. Acho que o Rodrigo disse tudo. E acho que é para João Vitor, para Isabela, acho que para os jovens, porque eu acho que você tem que ter paciência. Eu vejo que às vezes a juventude está muito sem paciência, né? Desiste muito fácil, né? Eu acho que esse é um legado importante, sim. Então, assim, descobrir seu talento e as suas fortalezas, né? Focar bastante nisso. E, cara, não desistir. Não desistir, né? Porque
caramba, eu vejo que as pessoas às vezes, né, cada vez mais eu vejo jovens, a gente tem muito jovem na empresa, né? Você falou, por exemplo, da SPTec, a gente tem uma turma lá de 35 estagiários da SPTec. Muito bom. Né? Um investimento fantástico. E a SPTec ainda traz... estudando, né? Então, Sim, já trabalhando, e que é o modelo da SPTec, exatamente, que é sensacional. Esse é o ponto. O perfil, né, dos estudantes da SPTec, por que a gente quis se juntar à SPTec? Porque são jovens de atitude e que têm essa pegada do passo a passo e de não desistir, porque eles precisam estar ali. Eles precisam de trabalhar, eles precisam estudar. Muitos são até arrimo de família, Exato, etc. Né? Então... E o que a gente percebe é que, infelizmente, a gente está partindo para uma juventude que às vezes está desistindo. Né? Então, acho que o nosso legado é não desista, não desista. Né? Se eu tivesse desistido lá atrás pela família que eu tive, pela minha história, eu não estaria contando essa minha história aqui hoje para vocês, né? Para todos vocês. Então, cara, o legado é não desistir, descubra seu talento, vai atrás, cara, sonhe. Porque não é só ter sonho grande. Eu falei da ideia, cara, uma ideia sem execução não serve para nada. It's just a dream. Yes. Exato, né? Então, cara, vai atrás, bota o pé no chão e executa, arregaça as mangas e vai em frente, entendeu? Esquecemos algum tópico que vocês acham que seria fundamental a gente compartilhar aqui? Porque informamos a todos que a gente iria ter esse momento e que eu iria conversar sobre a carreira artística, né, de Rodrigo Xavier e Grace de Mello. Né? Alguma coisa que, obviamente, que se trouxer um vinho aqui, a gente vara o dia, né? Mas alguma coisa realmente que ficou fora, que a gente deveria ter falado já? Poderemos falar já? Vamos ver. Eu tenho um que é o privilégio e a honra de estar exatamente nesse espaço aqui, como família fundadora, né? É uma honra pra gente, assim. Então tem uma plaquinha nesse lugar lindo, maravilhoso, com essa luz maravilhosa que tem hoje. Estamos sendo privilegiados, acho que. E olha que legal, toda vez que a gente vem aqui, tem esse céu lindo, esse sol lindo, essa luz linda. Eu acho que é Deus iluminando a gente. Vamos falar ao contrário. Somos uma empresa de TI, né? O SLA. O SLA. Não Muito fica bom. mais assim? Sim, né? sim. O SLA? Sim. Porque eu sou do tempo que o SLA eram de dias, né? Sim. Quando a gente tinha Não, hoje são segundos. que ter uma comunicação de uma empresa, de um local de trabalho, de uma filial para a matriz, etc. Né? Eu gostei. Eu acho que o SLA é tão bom e eu tô achando que todo o background, todo o back-office de vocês aqui do Distrito Itaqui, vocês estão colocando um NOC tão bom, já com tanta automação direto e falando lá com o nosso bom Deus, que, cara, tá vindo aqui essa luz maravilhosa, já tem aqui toda uma automação, uma inteligência artificial, que simplesmente vocês falam, gente, é hoje. Hoje tem que ter esse dia lindo. E ali no canto tá a plaquinha que nós estamos mostrando para todos aqui, para verem lá. Essa é a reserva da família Mello Xavier, né? Um projeto maravilhoso. Pioneiros aqui em participar dessa comunidade, então só tenho a agradecer de todo o coração por vocês terem topado também fazer essa conversa e contar um pouco da carreira artística de vocês. Para encerrar, eu gostaria só que vocês falassem para todos, daqui a uns 20 anos, a hora que vocês estiverem chegando perto da idade que eu tenho hoje, como vocês gostariam de ser lembrados? Olha, eu quero ser lembrado com esse sorriso e alegria. Eu quero ser lembrado pelo amor e pela alegria que eu deixo para as pessoas. Assim, muito bom. É do jeito que eu quero ser lembrada. Rodrigo? Nada diferente. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou a transformar a vida de outras pessoas. Né? E eu acho que um pouco é o que a gente está fazendo aqui com o próprio Itaqui, com a V8, né? Então, espero continuar nessa trajetória. Caros Grace Mello e Rodrigo Xavier, parceiros nossos, tenho certeza que essa nossa parceria só vai aumentar com o tempo. Longínquo. Tenho certeza absoluta também que com esse tipo de liderança, a V8 Tech só vai crescer não só no Brasil, como internacionalmente. E para vocês que estão conosco,
em todas as plataformas de T4 e poderão assistir este episódio do Histórias da TI a hora que quiserem, em qualquer uma das plataformas. Meu muitíssimo obrigado de coração. Até o próximo Histórias da TI.